Boa noite, Evelyn. Boa noite. Boa noite a todos. Voltamos aqui, um imenso prazer para poder gravar mais um vídeo dessa série que estamos gravando, falando da Bíblia sem censura. A Bíblia, literalmente, o que está escrito, o que é narrado, o que é pregado, e saindo fora do convencional. E a nossa proposta é chamar as pessoas para que saiam para fora da caixinha e que parem de entender a Bíblia só da forma convencional e que usem um pouco o raciocínio, usem um pouco a sua inteligência para poder entender a Bíblia da forma que está escrito. Os fatos narrados do jeito que eles são e não da forma que alguém quer compreender. E hoje eu queria trazer um tema aqui que eu acho muito importante, me chama muita atenção, de duas personagens da Bíblia, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, mais especificamente no capítulo 5, mas que a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 4 para entender melhor, né, o que aconteceu, que foi com Ananias e Safira. Então, antes da gente continuar aqui com hoje o nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma oração, se vocês me permitem. Isso é muito importante, a gente pedir a luz divina para poder falar sobre a Bíblia, né? Que para mim ela é a palavra de Deus, ok? Oremos. Senhor Deus, nós queremos aqui publicamente confessar que nós te adoramos, nós cremos em Ti como o único Deus, onipotente, onisciente e onipresente. E como disse o seu Filho Jesus, tudo que pedi a meu Pai, pedi em meu nome. Então nós pedimos em nome de Jesus que nos ajude, que nos abençoe, que nos dê a luz e a guia do Teu Espírito Santo, aquele Espírito Santo que o Teu Filho Jesus prometeu, que nos guiaria em toda a verdade. E que se essa verdade nunca se aparte de nós, que é o Seu Filho Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abençoa os lares, nós te pedimos, vai nas prisões, vai nos hospitais, pessoas que estão necessitadas, enlutadas nesse momento, chorando a perda dos seus entes queridos, desesperadas sem saber o que vai comer no dia de amanhã, desempregadas. Nós te pedimos, vai ao encontro de cada pessoa nesse momento, porque está escrito na tua palavra que nós temos que orar por todo homem na terra. Nós te pedimos, abençoa os lares que estão em conflito, mães que estão chorando com seus filhos no mundo do crime. Enfim, nós te pedimos que ajuda a cada um nesse momento, naquilo em que tem necessidade. Nós te pedimos a tua luz, a guia do teu Espírito Santo, para que nós possamos conversar a respeito desse tema que nós propusemos nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria muito de falar a respeito de Ananias, porque da forma convencional como prega, Ananias, ele morreu porque ele vendeu uma propriedade e era para dar o dinheiro todo da propriedade e não deu. Tá, beleza, verdade. Mas voltemos no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Ananias, ele não devia fazer o que ele fez porque ele não foi sincero. Isso é verdade. Depois que os apóstolos haviam sofrido açoites, porque pregavam a palavra de Deus, nem todos, mas aqueles que estavam pregando foram açoitados, eles fizeram oração e propuseram nos seus corações que poderiam sofrer qualquer coisa, mas continuariam pregando o evangelho. E esse evangelho seria pregado e teriam que ter pessoas de todas as classes sociais, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas enfermas, viúvas, inclusive pessoas que eram da alta sociedade também, pessoas letradas, estudadas, enfim, era pessoa de todas as classes sociais e de todas as formações culturais, enfim, não eram só, vamos dizer assim, só judeus, né? Porque no meio deles também tinham os chamados ímpios,
E Paulo teve até um contratempo com Pedro a respeito da circuncisão, enfim, mas isso é assunto para outro dia. Mas a necessidade que se apresentava de todas as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, que criam naquilo que estava sendo pregado, eles tiveram num consenso, e acredito que nisso aí teve uma intervenção divina e a luz do Espírito Santo, para que eles vendessem tudo que tinham de posse e traziam até os apóstolos para que não houvesse necessitados no meio deles. Então, quando as pessoas falam assim, Ananias não deu, que vendeu a propriedade dele, não deu o dinheiro todo e morreu por causa disso. E é verdade. Mas nós temos que olhar o contexto. O que aconteceu para que Ananias morresse de verdade e a mulher dele também morresse? De que forma? Quando eles vendiam as propriedades, quem tinham posses, quem vendia as propriedades ou vendiam tudo que tinham, né, como posse, e levava para os apóstolos, então os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, né, enxergavam a necessidade que tinham no meio da comunidade e não deixava com que aquelas pessoas passassem necessidade. Então essa foi a primeira proposta. A proposta original no início da igreja foi essa, em Atos dos Apóstolos. Então todos que tinham propriedades, vendiam suas propriedades, falavam, olha, eu vendi a propriedade por tanto e está aqui o dinheiro, para que repartissem no meio da comunidade, que não tivesse necessitado entre eles. Era difícil para poder lidar com a situação dessa, né? Trazendo para os nossos dias odiernos, como que você vai controlar? É muito difícil você controlar a situação dessa. Pessoas que têm posses, né? Que adquiriram posses através de herança ou através do trabalho, né? Trabalhando arduamente, conseguiram comprar alguma coisa e de repente a pessoa vendeu aquilo e levou para os apóstolos. Ananias, ele teve um problema, porque ele vendeu a propriedade dele e levou para os apóstolos só uma parte daquilo que ele havia vendido. Ele não levou toda a quantia. Mas se ele tivesse chegado para os apóstolos e falado, olha, eu vendi a propriedade por tanto, mas eu trouxe tanto, era uma coisa. O problema é que ele levou a quantidade e, indagado sobre a quantidade que foi levada, porque inspirados pelo Espírito Santo, os apóstolos viram que realmente ele estava tentando enganar os apóstolos, mas não os apóstolos, enganar a Deus. Porque o compromisso que as pessoas faziam, né, depois de aceitarem a palavra de Deus, não era um compromisso com os apóstolos, era um compromisso com Deus. Então, aí que está o problema. Se ele tivesse falado, olha, eu vendi a propriedade, vamos colocar um valor, vendi por 100 mil reais, mas eu não trouxe os 100 mil, eu trouxe 50 e os outros 50 eu não vou dar. Tudo bem, né? Isso é questão de caráter, vamos dizer. Para mim, isso é questão de caráter, né? E o caráter da pessoa tem que ser demonstrado através de atitude, dos atos que você pratica. Então, se ele tivesse falado que a quantidade que ele vendeu não daria tudo, mas sim uma parte daquela quantidade, eu acho que não teria problema. Deus estava vendo a sinceridade no coração dele, mas ele não fez isso. Ele vendeu por uma quantidade, levou a quantidade menor e não falou, escondeu a outra quantidade. Então, por causa disso, né, ele foi amaldiçoado naquele momento e ele morreu. O problema depois é que a esposa dele também não sabia que ele tinha morrido, né, e foi profetizado que quando os jovens levaram o corpo de Ananias para poder ser sepultado, quando eles voltassem, eles levariam o corpo da esposa, porque quando foi perguntada a ela a quantidade, se realmente aquele valor foi o valor que foi vendido a propriedade, ela confirmou que foi. E na Bíblia está escrito que não foi. Ela confirmou o valor que ele levou, como se tivesse sido aquele valor que foi vendido a propriedade. Se ela também tivesse falado a verdade, não foi esse valor. Nós ficamos com uma parte e nós entregamos a outra parte.
Então, talvez, eu não sei, ela não teria sido punida, né, com a morte. Mas aconteceu dela falar que foi vendido por aquele valor que foi entregue, e ela também sofreu a consequência, que foi a própria morte. Os próprios jovens que sepultaram o marido dela, sepultaram ela também. Ela foi levada depois e sepultada no mesmo lugar que foi o marido. Essas coisas me chamam a atenção porque isso não é falado. As pessoas só falam Ananias e Safira mesmo? Ananias e Safira. Eles morreram porque não deram dinheiro, e é verdade que isso aconteceu. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é que no início da igreja, o que foi proposto originalmente no início é que não havia necessidade no meio deles. E que todos vendiam as suas propriedades e levavam para que fosse dividido no meio da comunidade, e no meio da comunidade não tivesse necessidade no meio deles. Essa foi a proposta original. Agora, nos nossos dias, hoje, como é que você vai enfrentar uma situação dessa? Uma igreja, qualquer tipo de igreja, qualquer nomenclatura, por exemplo, né? Todo mundo vai vender as propriedades e levar, então, depositar na igreja para poder dividir no meio da comunidade e não ter necessidade. A gente sabe que existe sim, existem movimentos dentro de igrejas em que ajudam as pessoas mais necessitadas. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da proposta original no início da igreja. É vender as suas posses, levar para a igreja e ali ser dividido no meio da comunidade para que não houvesse necessidade no meio deles. Essa foi a proposta original. E Ananias e a esposa dele teve problema por causa disso. Não porque não venderam, eles venderam. O problema é que eles levaram uma parte, esconderam a outra e omitiram a verdade. Para mim, isso é questão de caráter. Né? A pessoa, hoje, tem muitas pessoas que falam de caráter, falam muito de escrúpulos, falam muito de ética, falam muito de tanta coisa, gente. Mas é uma coisa muito séria o compromisso que a pessoa faz com Deus. O compromisso feito com o homem é uma coisa, porque o homem, ele muda a todo momento. Eu acho que é quase que uma característica do homem a tal da inconstância. O homem fala uma coisa hoje, amanhã ele muda, depois ele muda, depois ele muda. Deus não. Deus, ele fala e ele vela para poder cumprir a sua palavra. E quando a gente entende, no meu entendimento, essa questão de velar, é que Deus jamais ele vai mudar aquilo que ele prometeu ou aquilo que ele exigiu de alguém, alguma coisa. Talvez alguém pode falar, mas isso é muito individual, que seja. Não tem problema, mas tem coisa que é coletiva, tem coisa que é individual, que seja, não tem problema, eu concordo plenamente. Mas o que eu estou trazendo a questão aqui hoje é que essa forma romantizada de falar que Ananias, ele morreu porque ele não entregou, não, Ananias, ele devia ter falado a verdade e não falou. Mas o dinheiro que ele estava levando e que todos levaram, é que a proposta foi feita no início da igreja, a proposta original, é que todos vendiam suas propriedades, levassem para os apóstolos e ali fosse dividido para que não houvessem, então, necessitado no meio deles. Agora, tem muita gente que fala, mas isso aí parece que é uma coisa de maçom. Eu não estou entrando nessas questões. O que eu estou dizendo é o seguinte, eles não, entre os apóstolos, pelo que a gente lê na Bíblia, nenhum filho ficou com herança, nenhum deles acumularam riquezas, muito pelo contrário. E a forma com que eles morreram foram mortes muito violentas por causa do evangelho, não o que é feito na igreja hoje. Se a gente for trazer para os nossos dias odiernos hoje, cada nomenclatura tem seus presidentes, vice-presidentes, enfim, e cada um tem seu salário muitos têm uma vida muito regalada, com muitas pompas, como eu vou dizer, que tem muitas honrarias e até muito conforto. Os apóstolos tiveram nada disso.
apesar de a proposta original dos apóstolos, né, da igreja no início, foi de que aqueles que tinham posses, vendiam suas posses, levavam até os apóstolos e ali era dividido no meio da comunidade, como eu disse no início, porque no meio daquela comunidade tinham pessoas de todas as classes sociais, de todas as formas, que eram pessoas ali, judeus, não judeus, que eram os considerados os judeus e os gentios. Então, vinham pessoas de todas as formas fazer parte da comunidade. E aquilo que, no meu entendimento, o Espírito Santo revelou, é para que não houvesse necessidade no meio deles, eles se dispuseram nos seus corações, eu acho que compelidos pelo Espírito Santo, de vender suas posses, levar até os apóstolos, e os apóstolos, então, suprir a necessidade de todos para que não houvesse necessidade no meio deles. E hoje, na igreja atual? Então, uma coisa que me chama muita atenção é a omissão. Da mesma forma que Ananias omitiu uma parte do dinheiro, a igreja também omite a história real da forma que ela é, da forma romantizada que prega. Ananias não deu o dinheiro, morreu. E isso não é mentira, isso é verdade. Mas e o que está por trás disso? Por que não é pregado? Lá na origem da igreja, da forma que o Espírito Santo, ele compeliu os apóstolos e também o coração de toda a comunidade para que eles trabalhassem para o bem comum. Então, meus irmãos, hoje eu digo para vocês com toda sinceridade, isso me chama muita atenção. É essa omissão da verdade completa, do jeito que ela tem que ser pregada. Tá bom? Então, eu trouxe para você esse tema aqui hoje. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você desse o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, compartilhe, que você toca aí no sininho para que chegue novas notificações quando a gente gravar mais vídeos, tá bom? E que nos ajude aí, dá um joinha, tá bom? Se inscreva no canal e tamo juntos. Faz o que Jesus falou na Galileia, fica esperto e não bobeia. Boa noite, Eva. Boa noite. Boa noite a todos, até o próximo vídeo. Com Deus.